Uniclac. Olá, meus queridos, estamos de volta. Na parte passada, estudamos rapidamente com relação às noções introdutórias do crime de roubo. Vimos a classificação geral. Por que eu falei a classificação verbalizada? Não fiquei colocando o passo a passo, sujeito ativo, sujeito passivo. Por quê, gente? Com relação a crimes de furto, roubo, crimes contra a pessoa, de maneira geral, que nós estudamos nas aulas passadas, esses são tipos de crimes cuja classificação, essa que eu verbalizo com vocês, ela não é cobrada nas provas. Por quê? Porque por se tratarem de crimes do dia a dia, geralmente as cobranças elas vêm um pouco mais aprofundadas. Agora, quando nós formos estudar alguns crimes cuja incidência na rotina das pessoas é pequena, por exemplo, ocultação de cadáver, ok? Crimes da periclitação da vida e da saúde, nesses a gente vai acabar estudando essas classificações iniciais. Por quê? Ora, como não tem uma incidência prática grande no dia a dia, o que o avaliador, o examinador, ele faz? Ele cobra conceitos básicos desses crimes. Aí, nesse sim, nós vamos nos debruçar com relação a essas classificações que são, em sua maioria, decorebas da lei e da classificação, ok? Então, não se preocupe. Pô, nos crimes contra, você poderia se perguntar, pô, mas, professora, nos crimes... Geralmente, nas algumas aulas que eu vejo no YouTube, o professor coloca lá classificação sujeito ativo, sujeito passivo, crime comum. Ora, veja, pessoal, nos crimes em que nós temos uma incidência diária muito grande, né, esse tipo de cobrança ele não existe mais, ok? Tá? Tanto assim que nas questões, né, nas resoluções que a gente sempre vê, ao final das aulas, os senhores jamais constataram esse tipo de classificação com relação, por exemplo, a homicídio, infanticídio, ok? Lesões corporais. Então, não se preocupem, ok? Aquilo que for essencial para a sua memorização vai ser colocado no seu material. Ok? Agora, claro, isso aqui é uma noção geral, né? Na parte 1 da aula de hoje, nós tivemos noções gerais com relação à classificação. Eu jamais vou deixar de tratar essa classificação com vocês, mas eu só vou colocar ela nos slides quando isso for cair na sua prova, quando isso for cobrado de você, ok? Então, veja, meus queridos, agora sim a parte boa da aula, já que nós vamos tratar das alterações que foram trazidas, tanto no crime de furto, quanto também no crime de roubo. Então, veja, pessoal, o que nós temos de novidade. A Lei Nova 13.654, no parágrafo 2º, ela operou uma mudança legislativa significativa, que daqui a pouco vai ser passível de um aprofundamento nosso. Mas, por agora, e quem está com o Vademecum acompanhando aí desse ano, já que já está desatualizado esse Vademecum, na medida em que a lei agora, desse ano de 2018, veja que no seu material, aí no seu Vademecum, vai estar escrito que a pena ela é aumentada de 1/3 até a metade quando, inciso 1º, quando houver emprego de arma. Então, veja aqui, emprego de arma foi revogado por essa lei recente, agora de 2018. O que aconteceu com essa revogação, né? Com essa circunstância do emprego de arma? Ela foi deslocada para um outro parágrafo e veja que houve uma alteração com relação a nomenclatura emprego de arma, ok? Mas dá uma seguradinha aí que quando nós formos estudar o parágrafo 2A,
que é uma novidade legislativa, aí sim nós vamos falar sobre o que é que aconteceu com relação ao emprego de arma. Mas, por hora, basta que você saiba que o inciso 1º do seu material, ele foi revogado. E aí, veja, dando continuidade às outras causas de aumento, nós temos no inciso 2º, veja, se há concurso de 2 ou mais pessoas. Aqui, meus queridos, é aquilo que nós estudamos com relação ao crime de furto, lá no 155, parágrafo 4º, inciso 4, salvo engano. O que nós vimos lá? Ora, que basta o numeral na subtração, no contexto da subtração, para que nós tenhamos a caracterização do concurso de pessoas, ainda que esse coautor ele seja menor de 18 anos. Então, veja que tudo aquilo que nós estudamos com relação ao concurso de pessoas no crime de furto, igualmente vai ser aplicado aqui no crime de roubo. Agora, qual é o detalhe que você tem que se lembrar e que eles colocam em prova? Enquanto que no crime de furto, o concurso de pessoas qualifica o crime para uma pena de 2 a 8, no crime de roubo, o concurso de pessoas, ele vai funcionar como uma majorante, ou como uma causa de aumento de pena, ok? Então, muito cuidado, porque em prova, geralmente, eles colocam assim, um contexto de subtração, com emprego de violência, eles colocam assim, fulano responderá pelo crime de roubo qualificado pelo concurso de pessoas. Falso, tá? Porque seria, na verdade, um roubo majorado ou um roubo com causa de aumento pelo concurso de pessoas. Ok? Então, essa é a única observação que eu tenho para fazer com vocês com relação a esse inciso. Ok? No inciso 3º, veja, se a vítima está em serviço de transporte de valores e o agente conhece tal circunstância. Ora, claro, é necessário que o agente saiba que aquele veículo ou naquele compartimento esteja sendo transportado algo de valor. Veja, transporte de valores, ou seja, qualquer coisa que possa ser convertida em dinheiro. Então, por exemplo, eu empreguei violência ou grave ameaça para subtrair um carregamento de cosméticos. Empreguei violência ou grave ameaça para subtrair um carregamento de celulares, e assim sucessivamente. Qualquer coisa que possa ser convertido em valor, porque, afinal de contas, nós estamos dentro do título do capítulo dos crimes contra o patrimônio. Ora, então, ainda que não seja dinheiro propriamente dito, vai restar também caracterizada essa causa de aumento. Veja, o agente, ele obrigatoriamente deve conhecer essa circunstância, ok? Então, portanto, suponhamos que eu, querendo subtrair, mediante o emprego de violência, um caminhão. Então, veja, o meu objeto, a minha pretensão era tão somente o caminhão. Subtrair esse caminhão. Nessa oportunidade, constatei que tinha ali um carregamento, sei lá, 10 iPhones acondicionados no interior desse caminhão. Veja, não tem como incidir, né, a majorante de transporte de valores. Por quê? Porque eu não sabia que ali estava sendo carregado aquela mercadoria. Então, na sua questão de prova, se o examinador quiser cobrar o seu conhecimento com relação a essa causa de aumento de pena, deve estar ali explícito, deve estar expresso que o autor do crime de roubo ele sabe dessa circunstância. Nesse meu exemplo, como eu não sabia da circunstância, eu vou responder tão somente pelo crime de roubo, ok? Agora, na sequência, nós temos inciso 4º. Veja, se a subtração for de veículo automotor, que venha a ser transportado para outro estado
ou para o exterior. Ora, aqui, meus amigos, tudo aquilo que nós vimos no crime de furto qualificado, ok? Veja, é necessária que haja a efetiva transposição, ok, desse veículo subtraído mediante o emprego de violência ou de grave ameaça para outro estado da federação ou para outro país. Então, veja que assim como nós estudamos no crime de furto, não basta simplesmente que se saiba que o autor do roubo queria transpor esse veículo. É necessário que ele efetivamente transponha para outro estado ou transponha esse veículo para outro país. E aí, qual que é a pegadinha aqui? Ora, a mesma coisa que com o curso de pessoas, o examinador ele te dá uma narrativa. Então, por exemplo, Laila, mediante emprego de violência, subtraiu um veículo automotor, de modo que transpôs para outro estado da federação. Aí tem lá, nessas condições, Laila vai responder. Aí tem lá, roubo qualificado pelo inciso de transportar veículo automotor para outro estado da federação. Aí tem lá, roubo com causa de aumento, por essa mesma circunstância. E aí, a maioria dos candidatos marcam roubo qualificado. Por quê? Porque é exatamente a mesma circunstância que a constante no crime de furto, só que no furto ela funciona como qualificadora, enquanto que aqui no crime de roubo ela vai funcionar como causa de aumento, ok? Portanto, também, assim como no furto, as mesmas considerações. E aí, veja, no inciso 5º, o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade. Veja, essa restrição da liberdade, ela não possui um prazo específico e nem uma circunstância determinada. Basta que essa restrição da liberdade, ela esteja no contexto da subtração. Geralmente é caracterizada essa restrição da liberdade quando a vítima ela é acondicionada em quartos, trancada em banheiros, no interior de carro, para que sejam subtraídos os bens da casa, ou até mesmo a vítima ela é amarrada e é colocada ali em alguma localidade, né, dentro do espaço físico em que vai ser realizado ali o assalto, tá? Então, não existe lapso temporal. Basta que, dentro do contexto da subtração, essa violência ela tenha se aperfeiçoado de maneira a ter havido uma restrição da liberdade da vítima. Veja, não é uma restrição da liberdade da vítima só a vítima proprietária do bem. Qualquer restrição da liberdade da vítima no contexto da subtração, ainda que essa vítima não seja a proprietária do bem subtraído, nós estamos dentro do contexto roubo majorado, ok? E aí, até fazendo uma ressalva aqui, que eu não falei na primeira parte da aula, nem sempre a vítima da violência ou da grave ameaça, ela é a proprietária do bem subtraído. Basta que tenha havido a violência ou a grave ameaça no contexto da subtração, ainda que de vítima não proprietária do bem subtraído, para que se tenha a caracterização do crime de roubo, ok? Então, por exemplo, né, suponhamos que entrasse alguém agora aqui no estúdio da LAC, né? O agente me rendesse com a arma, mas subtraísse o maquinário da LAC. Ora, veja, eu fui a vítima direta ali do crime de roubo. No entanto, eu não era a proprietária do maquinário de filmagem. A vítima do crime patrimonial em si é a LAC Concursos, mas eu fui ali a vítima que recebeu o emprego da grave ameaça. Então, veja que tem, da mesma forma, a caracterização do crime de roubo. Tudo bem, gente? E aí, veja, no inciso 6º, nós temos novidade, que é da lei nova. Então, veja, quem está com material
aí vade-mecum ou uma lei antiga impressa ou apostilados, já está desatualizado. Então, veja, se houver a subtração de substância explosiva ou de acessórios que, conjunto ou isoladamente, possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego. Então, veja, houve o emprego da violência e da grave ameaça para a subtração de explosivos ou acessórios. Veja, nesse caso, nós vamos ter uma majorante no crime de roubo. Então, veja que aqui o objeto vinculado, o objeto que vai constituir o patrimônio é substância explosiva ou de acessório, que conjunta ou isoladamente possibilitem a sua fabricação, montagem ou emprego. Então, veja que aqui nós temos uma especificidade do objeto a ser subtraído. Então, nesse caso aqui, senhores, nós temos, portanto, uma nova causa de aumento de pena para o crime de roubo. Nem preciso dizer aos senhores que, obviamente, se no seu conteúdo programático constar crimes contra o patrimônio, a probabilidade de cobrança desse novo inciso e essa questão controvertida, que a gente já vai ver daqui a pouco, vai ser muito grande, porque é lei nova. Tudo bem, gente? Então, portanto, com relação ao parágrafo 2º, era isso que nós tínhamos para ver. E aí, veja, disse a vocês que no inciso 1º ele foi revogado e que antigamente a redação que constava era emprego de arma. O que aconteceu? Essa mesma lei que revogou o inciso 1º, ela criou o inciso 2A. E aí, o inciso 2A, justamente porque é uma alteração entre o parágrafo 2º e o parágrafo 3º, que até então não existia, né? Por isso 2A, dentro dessa nova inserção, foram, portanto, acrescentadas duas novas causas de aumento de pena. Veja aqui, enquanto que no parágrafo 3º, aliás, no parágrafo 2º, nós temos causas de aumento de 1/3 até a metade, aqui no parágrafo 2A, nós temos uma causa de aumento fixa, que é de 2/3. Então, veja, o inciso 1º, se a violência ou grave ameaça é exercida com o emprego de arma de fogo. Então, veja que, antigamente, o que nós tínhamos, né? Então, portanto, no parágrafo 2º, inciso 1º, antigamente nós tínhamos emprego de arma. Isso aqui foi revogado. Agora nós temos parágrafo 2A. Emprego de arma de fogo. Então, o que aconteceu, gente? Até antes dessa alteração legislativa, o que nós tínhamos? Nós tínhamos uma concepção ampla de arma. Portanto, aqui eram inseridas armas próprias e armas impróprias. Dentro das armas próprias, nós temos, né, que ainda existe, arma de fogo, por exemplo, tínhamos arma branca, ou seja, também chamada de armas não cruentas. Então, o que acontecia em uma concepção ampla de arma? Ora, arma, ela pode ser uma arma própria ou uma arma imprópria. A arma própria é aquele artefato cuja constituição, a fabricação, ela se deu exclusivamente para ser utilizada enquanto arma, seja arma de fogo ou arma cruenta, ou seja arma branca, arma não cruenta. Então, por exemplo, um revólver, uma pistola, ora, é uma arma própria. Por quê? Porque a pistola
obrigatoriamente, ela é confeccionada para efetuar disparos. Da mesma forma que um punhal, uma espada. Ora, um punhal, ele é constituído, ele é fabricado essencialmente porque ele é utilizado como uma arma que perfura, ok? Agora, na antiga utilização do Código Penal, também eram abrangidas as armas impróprias, ou seja, objetos que inicialmente são constituídos, confeccionados para outra finalidade, mas que eventualmente podem ser utilizadas como arma. Então, por exemplo, um vergalhão de construção. Então, o vergalhão ele é confeccionado para a estrutura de um imóvel, na construção de um imóvel. Agora, eu poderia usar esse vergalhão para exercer a prática do crime de roubo, poderia empregá-lo. Veja, esse vergalhão, portanto, ele funcionava como uma arma imprópria, na medida em que, originariamente, a sua confecção ela não se fez para ser utilizada em práticas de assalto, para perfurar pessoas. Então, veja que, nessa antiga concepção do emprego de arma, eram abrangidas as de duas naturezas, tanto própria como imprópria. E aí, o que aconteceu com a lei nova? A lei nova ela restringiu, porque o que era permitido de forma imprópria deixou de ser utilizada e as armas próprias brancas também foram excluídas. Então, agora, de acordo com essa nova redação, se eu realizo um assalto empregando, por exemplo, uma faca, um punhal, uma espada, veja, eu vou ser responsabilizada criminalmente por um roubo simples e não um roubo majorado. Dessa constatação, meus queridos, não resta dúvidas que aqui nós temos uma clara incidência de novatio legis in melius, ou seja, lei nova para melhor. Por que para melhor? Ora, ela é mais benéfica para o réu. Então, portanto, qual é o efeito da novatio legis in melius que vocês aprenderam em teoria do crime? Retroatividade. Retroatividade. Portanto, suponhamos que em 2017 eu tenha sido condenada e esteja cumprindo pena pela prática de um crime de roubo majorado pelo emprego de arma, uma arma branca. E suponhamos que agora, em razão do advento da lei nova, essa conduta que outrora me vinculou a uma pena não existe mais. Qual vai ser o efeito disso para mim, que já estou cumprindo essa pena? Ora, na verdade, essa alteração ela vai ter que retroagir para me beneficiar. Então, nessas condições, o que vai acontecer? Eu vou formular um requerimento para o juízo da execução penal, pedindo o quê? Pedindo o redimensionamento da pena que foi prolatada para que se possa adequar à inexistência agora dessa caracterizadora como majorante. Por outras palavras, o juiz ele vai ter que recalcular minha pena como se não tivesse havido o emprego de arma, porque a arma branca agora não mais é considerada como majorante. Então, essa lei nova para melhor, ela vai sim me atingir, ainda que eu já esteja no cumprimento dessa pena. Agora, se eu estiver no cumprimento do processo, se eu estiver ainda sendo processada e, portanto, participando de um processo criminal, ou se porventura eu ainda estiver sendo investigada pela prática em tese de um crime de roubo, tanto inquérito quanto processo deverão ser vinculados a essa nova majorante, a essa novatio legis in melius. Então, portanto,
O delegado ele vai ter que relatar esse inquérito, ao invés de ser roubo com emprego de arma branca, vai ser simplesmente, vai relatar um inquérito de roubo simples. Enquanto que eu estiver respondendo a um processo criminal em que a denúncia inicialmente versou sobre uma imputação de roubo majorado pela arma branca, agora, na hora da sentença, o juiz ele vai dar definição diversa e, portanto, o juiz ele vai poder me condenar apenas no quê? No roubo, cuja violência foi caracterizada pelo emprego de arma branca, ok? Então, veja que essa novatio legis in melius, ela vai atingir tanto na fase de investigação, tanto na fase do processo e, principalmente, na fase de cumprimento de sentença, já durante a execução penal, ok? Então, guardem isso. Isso está muito polêmico, está muita gente descontente com essa nova majorante, porque, afinal de contas, qualquer roubo que for praticado sem o emprego de arma de fogo, mas com o emprego de qualquer artefato, né, vai ser capitulado ainda como se estivesse no roubo simples, pena, portanto, de 4 a 10 anos, ok? E aí, veja que, além desse inciso primeiro, nós temos o inciso segundo. E aí, veja, se há destruição ou rompimento de obstáculo, mediante emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. Portanto, para que eu subtraia aquilo que eu pretendo, eu vou empregar explosivo ou artefato análogo para conseguir romper esse obstáculo. Isso aqui foi criado, basicamente, para os assaltos em caixas eletrônicos, ok? Então, veja, cheguei lá, anunciei o assalto, rendi o segurança, explodi o caixa eletrônico. Portanto, subtraí o dinheiro no interior desse caixa. Aí nós vamos ter uma responsabilização aqui dentro dessa majorante. Agora, o que nós temos de interessante que você tem que se lembrar? Aqui a majorante, ela diz emprego de explosivo. Portanto, não basta que eu esteja carregando comigo esse explosivo ou artefato análogo que cause perigo comum. É necessário que eu efetivamente empregue esse explosivo. Então, por exemplo, suponhamos que eu estou lá com 4 bananas de dinamite na minha mochila. Anunciei o assalto, rendi o segurança. Antes de anexar as bananas de dinamite para explodir, fui presa em flagrante. Então, veja que nessa situação, eu, Laila, não vou poder ser responsabilizada pela causa de aumento do inciso segundo. Por quê? Porque ali é tratado com o emprego de arma de fogo. Emprego. E aí, nesse caso, as bananas de dinamite elas estavam acondicionadas na mochila. Não houve o efetivo emprego. E aí, o que vai acontecer, portanto, com relação a essas dinamites? Então, aí nós temos uma outra capitulação. Então, nesse caso, eu, Laila, vou ser responsabilizada pelo crime de roubo, e aí veja, né, se tiver outra causa de aumento, depois, né, concurso de pessoas, ou emprego de arma de fogo, alguma coisa desse tipo, vou responder por um crime de roubo com essas majorantes, ou um crime de roubo simples. E aí veja, com relação às dinamites, porque por eu estar as trazendo acondicionadas na mochila, sem tê-las empregado no contexto da subtração, eu vou responder em um concurso de crimes com o crime do artigo 16 da Lei de Armas, que é a posse ou porte de arma de fogo de uso restrito. Dentro desse artigo 16,
nós temos ao longo dos incisos algumas formas equiparadas a posse ou porte de arma de fogo de uso restrito. E dentro dessas formas equiparadas, nós temos lá o verbo trazer consigo explosivo ou artefato análogo. Então, aí nesse caso, eu vou responder pelo crime de roubo em concurso com o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Artigo 16, anota aí quem está acompanhando, da Lei 10.826/03. Então, artigo 16 da Lei 10.826/03, ok? Então, veja aí que nós teremos, portanto, um concurso de crimes. Não basta simplesmente trazer consigo, é necessário que tenha havido o efetivo emprego de explosivo ou de artefato análogo, tá? Agora veja, pessoal, eu nem preciso falar que aqui no parágrafo 1º, no parágrafo 2º, inciso 6º, e no parágrafo 2A, inciso 2º, que são leis novas, mais gravosas, concordam? Ora, porque elas trouxeram majorantes para circunstâncias que antes não constavam no tipo penal incriminador. Então, a essa altura, você já sabe que essa lei nova, ela é uma lei nova prejudicial. Ela é uma novatio legis impejus. Desse modo, qual é o efeito jurídico dessas alterações? Ora, somente a partir da entrada em vigor da lei é que efetivamente essas causas de aumento serão aplicadas. Portanto, se no ano passado eu pratiquei um roubo mediante emprego de explosivo, eu ainda, naquela oportunidade, não estava sendo regida por essa majorante do parágrafo 2A, inciso 2º. Então, nesse caso, eu vou responder por roubo simples, ok? Então, os efeitos com relação ao inciso 6º e ao parágrafo 2A, inciso 2º, são de irretroatividade, visto porque leis penais mais gravosas, ok? E aí, veja, pessoal, que no parágrafo 3º nós temos o roubo qualificado. Então, veja, no parágrafo 1º nós temos o roubo impróprio, no parágrafo 2º e no parágrafo 2A nós temos as majorantes, também chamadas de causas de aumento de pena, e no parágrafo 3º nós temos o roubo qualificado. E aí, veja, a lei nova, ela fracionou o roubo qualificado em 2 incisos, mas isso a gente vai ver daqui a pouquinho, enquanto eu dou um break aqui para a gente continuar na próxima aula. Até daqui a pouco. Clique lá.